merece ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Boa noite. FEComércio, em parceria com a TBO, traz para vocês agora o programa Arsenal e Comércio. A gente abre o programa de hoje com uma frase inesquecível. Só vivemos quando amamos. Aquele que não ama já está morto. Este é o imortal Tim Maia. E por que abrir com Tim Maia hoje? Tim Maia fala da loucura, fala do amor, mas principalmente fala de relacionamentos. Os nossos músicos, Anselmo e João, hoje vão trazer para nós um pouco da música de Tim Maia durante o programa e principalmente a gente traz para a nossa sala de visitas aqui Rubens Volo Neto, o homem do café no Mato Grosso. E aí esse homem do café, a gente tem que explicar, né? É um barista, é dono e empreendedor na área do café, torrefador e campeão a nível nacional de um campeonato de torrefação, onde ele levou o Mato Grosso ao mais alto posto em relação ao café em si. E café tem tudo a ver com relacionamento. Não se ama sem se relacionar e nada melhor para conhecer pessoas, para se relacionar a pessoas, do que uma boa xícara de café. Rubens, é um prazer ter você aqui conosco. Eu falei demais até do café em si, mas eu acho que isso é o grande segredo da coisa. Nada melhor que uma xícara de café para as pessoas conversarem. E aí a gente traz você para falar um pouco dessa sua experiência com o café. Para a gente abrir o programa nesse primeiro bloco, conta um pouquinho da sua história e como é que você se envolveu com o café aqui no Mato Grosso. Primeiramente, obrigado pelo convite, Rissato. Eu estou honrado, não só por estar aqui ao seu lado, para estar podendo também ter a oportunidade de falar da minha paixão, do meu trabalho. Segundo, que o vozeirão ali foi bem bonito, os meninos já começaram com tudo, então assim, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui ao seu lado. Sobre a minha história, eu sou cuiabano de nascença, família dos dois lados tradicionais aqui da cidade, e como qualquer jovem, a gente nunca imagina na adolescência como será o nosso futuro, às vezes a gente nem conhece todas as profissões possíveis e com certeza na minha infância e adolescência eu nunca imaginei que hoje estaria aqui trabalhando com café, apaixonado por café e até porque eu fui começar a beber café depois dos 20 anos, então assim, eu já era mais velho, tem muita gente que começa até adolescente, não foi o meu caso, porque eu sempre achava que as pessoas falavam muita coisa negativa do café, falava que o café era amargo, amarelava o dente, que o café ainda deixava a gente viciado e a gente tinha que colocar um monte de açúcar para conseguir tomar. Eu falava, para que eu vou gostar disso? Então, assim, eu demorei bastante para me aproximar do café, só que quando veio com um tiro certo. Então, assim, eu acabei caminhando para outra área, eu me formei em Direito, fui servidor público 5 anos, mas a paixão pelo café começou pelo elo de ligação com a minha mãe. Então, assim, como você abriu o programa falando, o café é totalmente... Ele complementa as relações e as relações complementam o café. E comigo foi desse jeito. Minha mãe já era apaixonada por café e começou a estudar sobre café para um dia ter um espaço, uma cafeteria. Ela foi a grande idealizadora lá da Amado Grão, né, da nossa cafeteria. E só que na medida que ela ia estudando, ela descobriu um café especial. Tem a classificação mais alta dos cafés, em que era um café doce por natureza, com sabores agradáveis, sabores diferentes. Então, assim, um mundo novo para se aprender. E na medida que ela trazia aquele momento nosso de compartilhar um papo, foi sempre em volta do café especial. Então eu já comecei a tomar sem açúcar, já comecei a provar café tentando entender todas essas notas, então eu pulei todas as etapas possíveis. E na medida que eu fui me apaixonando,
minha mãe acabou abrindo a cafeteria e eu só queria estar lá. Então, assim, eu era servidor público, trabalhava de segunda a sexta, mas pensando no sábado, que eu estaria lá trabalhando de forma não remunerada, apenas pela minha grande paixão. E aí, na medida que eu me envolvia, ela mesma percebeu, ela falou assim, tem um rapaz aí doido para entrar de cabeça, estou precisando de energia porque o Amado Grão está querendo crescer e uma energia nova vai ser bem-vinda. Uniu o útil ao agradável, veio o convite e na medida que eu entrei, quando a gente entra em alguma coisa que a gente quer muito, quando a gente entra em algo com muita paixão, parece que a gente faz um mês virar um ano, faz um ano virar 5 anos. E dessa maneira tem muita gente que olha para mim e fala assim, hoje eu tenho um ano e meio de dedicação exclusiva ao café. E aí fala, com 1 ano fui campeão nacional. Então assim, tem muita gente que fala, foi rápido. Mas é porque foi tão intenso, eu estudava no meu domingo, eu trabalhava de manhã cedo até a hora de dormir e realmente 1 ano acabou se tornando 5, 6, muitos anos de café, assim. Esse não é o segredo só de fazer um café bem feito, não é, Rubens? Eu acho que esse é o segredo de fazer empreendedores bem feitos. É o trabalho de verdade, é isso que a gente está ouvindo aqui. Independente do sucesso do Rubens com o café, da paixão, desse amor pelo café, pelo trabalho que foi aprendido dentro de casa, né? Mas é um exemplo grande de empreendedorismo. E a gente sempre traz grandes empreendedores, independente da idade deles, mas sempre olhando a dedicação pelo processo em si. E eu acho que o seu exemplo é típico, né, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, de que com todo o carinho, com todo o cuidado ele falou sobre isso, mas ele falou, eu estudei no domingo, eu trabalhava todos os dias, eu acho que esse é o grande segredo, né? Quem faz o que gosta, quem se apaixona pelo que faz o tempo todo, mas faz bem feito. Eu acho que esse foi o seu caminho nesse ano e meio para correr tão rápido e aprender tudo isso, porque é um mundo a ser aprendido no café. Na verdade, assim, é um mundo totalmente novo, apaixonante, completamente apaixonante e que quase ninguém aqui da região conhece. Então, assim, realmente, eu pulei etapas e eu sei disso. Então, assim, em vez de fazer os cursos básicos, que geralmente as pessoas faziam, eu realmente tentei ir direto para os mais avançados. Mas, para isso, eu treinava aos domingos, eu estudava, por exemplo, eu não falo inglês. Isso até é algo que eu preciso evoluir. Só que eu peguei livros de torra, por exemplo, das maiores referências mundiais, todos em inglês, e lia tudo no Google Tradutor. Então, assim, quem vai atrás... Então, assim, hoje eu tenho referência dos maiores nomes de torra mundiais. E basta querer. Eu não sabia, existia um obstáculo que era eu não saber falar inglês, mas isso não me impediu em nenhum momento. Então, assim, quem quer, quem tem paixão, quem está com o desejo pelo conhecimento, a gente consegue e vai atrás, não tem jeito. Algo que chama a atenção, né, pelo menos para a gente que fica de fora observando isso, né? Café é Brasil colonial, né? Nós temos aí séculos, e não décadas apenas, de tradição no café, no cultivo, o plantio, as formas de se fazer isso, as regiões no Brasil e depois até chegar ao preparo da bebida em si. Então, é uma tradição que vem de séculos aí sendo transmitida de um para outro e de repente um jovem decide se aventurar no café e tem que aprender tudo isso. É assim que tem que acontecer? As pessoas, para se tornarem grandes baristas ou empreendedores nessa área, precisam olhar para esse passado todo, tem que entender isso aí? Ou o cara pega pronto já, escolhe na prateleira do supermercado? Acho que tem alguns pontos aí que são importantes. Por exemplo, o café é algo muito antigo. Falando em termos mundiais, é muito antigo. Mas quando a gente se fala de um café de qualidade, um café especial, e a compreensão de toda a cadeia, desde o produtor até o torrefador, de entender que o tratamento diferenciado do café pode
resultar em outro tipo de sabor na xícara, isso é muito novo. O café especial no Brasil começou na virada do século, assim, alguns registros em 98, 99, 2000, 2002. Então, assim, algo falando de café de qualidade é algo muito novo. Então, assim, quando eu fiz questão de visitar as produções de café, conversar muito com os produtores de café de alta qualidade, e a conversa é sempre a mesma. Boa parte das famílias já produziam café, tinham um terroir, que é um clima, solo, um conjunto de fatores extremamente propício para um café de altíssima qualidade, só que vendia seu café a preço de banana, porque não sabia o potencial que existia ali e não sabia que se ele pegasse, colhesse o café todo maduro, fizesse um processamento, assim, pós-colheita, né, depois que colheu o café, da maneira adequada, o café dele subiria de qualidade absurdamente, ao ponto da Europa inteira querer, ao ponto dos Estados Unidos inteiro brigar por esse café, de nós brasileiros mesmo, assim, quem já valoriza um pouco mais, também brigar por esse café. Então, assim, a falta de conhecimento brecava esse crescimento de toda a cadeia produtiva no Brasil. Então, assim, o café é muito antigo, mas um café com trabalho de estudo, manejo, cuidado, é algo muito recente. Então, por exemplo, como eu disse, eu não imaginava ser um barista. E eu acredito que 90% dos adolescentes, na hora que pensam nas profissões, vão pensar em ser advogado, engenheiro, arquiteto, aquelas profissões clássicas. E assim, só que na medida que a gente descobre que existem outros mundos, outros assuntos a se estudar, e eu digo estudar, talvez o maior benefício que o curso de Direito tenha me dado todo mundo me pergunta isso. O curso de Direito te ajudou então a administrar melhor a empresa? Ajudou. O curso de Direito te ajudou a trabalhar melhor com os clientes? Ajudou. Mas acho que o maior benefício que ele trouxe para essa minha nova profissão é entender que uma profissão deve ser dedicada com estudo. Então, assim, da mesma forma que eu estudava as leis, estudava os pensamentos, as doutrinas, eu estudo o café e as linhas de torra, as linhas de extração, e entender que é uma ciência como outra qualquer. Perfeito. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, enquanto a gente fica com a música, e volta em seguida para falar sobre café. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você viveu em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Nós voltamos. Arsenal e Comércio, de volta com vocês. Na nossa sala de visitas de hoje, Rubens Vuolo Neto, falando sobre café. Não sei se deu tempo para você correr até a cozinha, fazer o seu café, mas quem sabe depois do programa, né? Rubens, a gente falava agora da questão cultural também do café. O café no Brasil vem de séculos e séculos, mas a gente viveu muito tempo aquela política café com leite, né? São Paulo e Minas. Apesar de tudo isso aí, existia um estigma por trás da produção do café. Era algo manual, a exploração de mão de obra,
principalmente vivemos um processo de exploração de mão de obra escrava também num determinado período. E o importante era produzir café, colocar dentro de um grande saco, né, café do Brasil, e mandar para fora. Exportar isso aí por um preço que nem sempre remunerava adequadamente quem produzia. Você falou agora há pouco, no nosso bloco anterior, a mudança da visão, principalmente do produtor, do industrializador e das pessoas que comercializam esse café. Como foi, vamos dizer assim, como é que você, vivendo o café, estudioso do café, enxerga essa mudança? Que fatores promoveram isso no café brasileiro? Porque a gente ouvia falar um pouco de café australiano, de café de alguns outros lugares aí, mas o Brasil vem se posicionando hoje como um produtor de café especial, como você colocou, e algo muito recente. Conta um pouco dessa história, como é que isso acontece? Perfeito. Seguinte, hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo e é o maior também produtor de café especial. Então, assim, a gente também lidera o ranking quando se fala em qualidade de café. O Brasil é um país gigante. Então, assim, existem microclimas completamente diferentes no nosso país. Então, assim, existem locais extremamente propícios para o café de alta qualidade, ou seja, altitude elevada, um clima mais ameno, então, assim, com uma umidade que seja também adequada. E existem também locais, assim, por exemplo, o nosso Cerrado, que tem uma área totalmente plana, propícia para a utilização de maquinários. Então, assim, hoje no Brasil se produz tanto um café pensado no commodity, na larga escala, quanto pensado na qualidade totalmente direcionada. Então, assim, existe de tudo dentro do mercado. Quando se fala de café commodity, é interessante utilizar muito maquinário, então aquela mão de obra que antigamente era escrava, uma mão de obra também totalmente explorada, ela acabou migrando muito para o maquinário em si, para continuar com aquela produção em larga escala e pequenos preços. Aí se visa realmente vender. Produzir muito para poder vender, seja vender. Como for. Infelizmente, esse tipo de café é o que está geralmente nas gôndolas de mercado, que é um café que o brasileiro costuma consumir, que deve ser muito torrado, ou seja, ele é muito preto, ele é muito amargo, porque ele teve que torrar demais para esconder todas as impurezas. Uma colheitadeira passou, tem café verde, tem café que apodreceu, que caiu no chão, tem às vezes um pedaço de folha, um pedaço de pau. Existem também, houve aquele escândalo agora no início do ano, de misturas com outros tipos de produtos, então assim, um produto de mais baixa qualidade. Quando se fala em um local totalmente íngreme, difícil acesso para maquinários, que é o terroir aparecido nas grandes regiões produtoras brasileiras, Serra do Caparaó, na divisa de Minas com o Espírito Santo, Chapada Diamantina na Bahia, Alta Mogiana. Quando se fala desse tipo de região, são regiões muito íngremes, muito difícil para utilizar maquinário. Então, os produtores que visam a quantidade não vão ver um local interessante para isso. Tipo de produção. Em compensação, é um terroir extremamente propício para valorizar a qualidade. Qual era o grande problema? Os grandes produtores de café iam para locais mais planos para se produzir em quantidade e acabava que aquele microprodutor, aquela colheita familiar, ele tinha um café que ele produzia pouco e produzia em baixa qualidade. O que aconteceu com a vinda do especial, o que eu acho mais bonito de tudo no café, é a mudança de vida desse tipo de produtor. Então, quando se fala em colheita familiar, a gente continua falando uma colheita seletiva, uma colheita manual, só que a gente fala do aumento do conhecimento ao ponto dele falar, eu continuo colhendo à mão, mas agora só colho maduro. Continuo colhendo à mão, só que agora eu vou chegar na hora de processar e eu sei o que fazer, eu aprendi. Houve uma iniciativa do governo, houve um outro produtor que saiu para estudar e eu acabei aprendendo com ele que se eu fizesse, por exemplo, no Espírito Santo é muito úmido. Então, eles acabavam tendo um terroir totalmente propício para um café de alta qualidade, só que fermentava. Uhum. Era tão úmido o café
que ele acabava ficando fenólico, ficava um café totalmente de baixa qualidade. Quando o conhecimento veio para o produtor e ele descobriu, se eu descascar esse café e ele começar a secar de forma mais rápida, ao ponto de não fermentar, esse café pode ser que seja de alta qualidade. Resultado, o Espírito Santo hoje exporta diretamente para a Europa, o Espírito Santo ganha várias vezes fica figurando entre os 10 melhores cafés do país. Então, assim, o conhecimento pegou e mudou a chavinha. Então, você visita o produtor que ainda é simples, que ainda fala de forma simples, que ainda se comporta de forma simples, mas que ganha o melhor café do país. E aí o preço dele triplica, é um café extremamente valorizado e a vida dele muda. Isso é o mais bonito do café especial. Eu acho que isso é fantástico, né? O café, com esse olhar de café especial. Na verdade, é café, né? É café. Mas é como os vinhos, eles têm diferentes qualidades, diferentes propriedades. E o olhar para esse café especial, para essa possibilidade, transformou a vida de muita gente envolvida com o café, que provavelmente estaria, se a gente não tivesse passado por esse processo, estaria aí sendo fornecedor de mão de obra básica para grandes produtores que sem uma receita adequada. Exato. E essas famílias permanecem hoje nas suas terras, na sua pequena propriedade, fazendo um trabalho muito bonito e levando o nome do café brasileiro para os mais altos postos. E até o legal ponderar também, antigamente, os produtores mesmos falam, o sonho deles era que o filho saísse para a cidade para estudar. Hoje, com essa valorização do produto, sendo um produto de mais alta qualidade, que vale mais no mercado, eles têm o sonho de ver o filho deles ocupando o lugar. Então, assim, eles querem passar de geração para geração. Se torna uma tradição familiar a produção do café de qualidade. Ter orgulho de falar, minha filha vai ser uma produtora de café. Isso é muito bonito. Isso é fantástico. Vamos aproveitar essa conversa da qualidade e vamos tentar entender um pouquinho. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu morava em São Paulo ainda, e um dia nós estávamos almoçando, num almoço de negócios até, com pessoas conhecidas, e no final alguém pediu um café, e em São Paulo eles têm mania de fazer às vezes algumas coisas diferentes, e trouxe café para todo mundo e vinha um palitozinho com um quadradinho de casca de limão espetada. E alguém pegou aquilo ali e passou dentro do café e tal. Uma das pessoas que estava na mesa era de uma família de origem de Minas, produtora de café. Aí o cara olhou e disse, olha, a gente passa uma vida inteira para apurar melhor a qualidade do grão para o café e tal, para depois vir aqui e o cara pegar sem cerimônia nenhuma, enfiar limão dentro do café, isso é um absurdo e tal, né? Mas isso hoje acho que já não acontece tanto, né? Mas para falar de qualidade de café, a gente tem muita qualidade. Hoje você vai comprar um café especial, a gente fica meio que sem saber, porque são tantos. Tá? Uma vez a gente em casa tentou brincar com o seguinte, eu acho que eu vou comprar uns 5 ou 6, a gente vai fazer todos eles ao mesmo tempo para eu poder entender um pouco de café. Como é que funciona isso, essas variedades tão grandes, e como é que as pessoas podem entender um pouco de uma ou de outra variedade? Perfeito. É uma infinidade de sabores. Assim, tem muito cliente que ainda chega e fala assim, eu amei aquele café, eu falo, ele nunca mais vai voltar. É porque... É do momento, né? É que acontece. Toda a cadeia vai acabar sendo importante para o resultado na xícara. Então, por exemplo, as pessoas sempre geram uma dúvida quando a gente fala em nota sensorial. Muita gente acha que coloca essência ou que mistura na hora da torra uma fruta ou alguma coisa do tipo. Mas não é nada disso, é café puro. Só que é um café puro que vai passar por vários momentos que vão ser determinantes para esse sabor. Ou seja, quando se colhe maduro, você já vai ter uma doçura própria do fruto. Começa por aí. O café vai ser mais doce do que o habitual. E ele vai trazer sabores mais complexos, vão trazer sabores próprios daquele bom cultivo. Então, assim, depois disso, dependendo do terroir, então, assim, se era uma altitude muito elevada ou pouco elevada, se a temperatura média do ano era maior ou mais baixa, a incidência do sol, tudo isso vai trazer sabores diferentes. Então, por exemplo, um pé de café que foi cultivado aqui
vai trazer resultados diferentes do que um pé que cultivou a menos de 1 metro de distância. Então, assim, até quando se olha, fala, mas por quê? Aí quando você vê, tem uma sombra que bate exatamente naquele local, bate um mais outro. Então é o ano inteiro de sombra fazendo uma diferença dentro da maturação do fruto. Começa por aí. Segundo, o café pode secar de forma natural, com casca e tudo, onde tem muita umidade e muito açúcar. Isso gera uma fermentação, mesmo que leve. Com a fermentação, que é muito utilizado em kombucha, cerveja, várias outras bebidas, novos sabores vão ser gerados. Então, assim, se ele seca descascado, se ele seca de forma natural, ou se a gente ainda coloca o café para fazer uma fermentação induzida, fermentando ainda mais, novos sabores podem ser gerados. Parou por aí? Não, chega a hora da torra. Não, parou por aí agora, porque a gente vai para o intervalo, mas volta em seguida e continua essa conversa, porque é uma grande aula sobre café e eu acho que não tem quem não arrume um tempinho no seu dia a dia para tomar um cafezinho gostoso. Combinado. Vamos para a música e depois para o intervalo. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou o Bené Nunes pra tocar. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Arsenal e Comércio de volta após o comercial. Esse programa, produzido e conduzido pela FEComércio Mato Grosso, vai ao ar através da TBO toda quinta-feira e traz sempre, na nossa sala de visitas, um convidado para falar um pouco sobre comércio, sobre empreendedorismo, sobre desafios e sobre a vida. Como é tradição nossa, nesse intervalo a gente vem para o lado de cada sala para conversar um pouco com os artistas que nos brindam com a sua presença no programa. Hoje a gente tem o João no violão e o Anselmo na voz, mas principalmente hoje, além do nosso boa noite, do agradecimento por vocês estarem conosco aqui, eu queria especificamente falar com o Anselmo sobre projetos sociais. O Anselmo, além de músico, ele trabalha muito forte, ele usa isso voltado também para o resgate da sociedade, né? Dá para a gente poder falar sobre isso, eu acho. Você tinha um projeto que era o Mandala. Exatamente. E que se transformou num outro projeto maior ainda. Fala para a gente sobre isso, Anselmo. Primeiramente, agradecer pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui hoje, né? Esse espaço aqui, para mim, eu vejo como a meca da cultura mato-grossense, né? Então, esse palco aqui é sagrado, a gente está num ambiente sagrado. E a cultura sempre esteve presente na minha vida, desde criança, né? Eu sou cria de projeto social, tive a oportunidade de participar de um projeto social quando eu era criança, né? Lá no bairro Tijucal, junto ali com Cristóvão do Pandeiro, que acontecia ali debaixo de um pé de manga, não tinha espaço para acontecer. Então, o Cristóvão, hoje ele é diretor do MISC, né? Ele é uma pessoa que influenciou positivamente para que esse meu lado de arte educador, ele viesse a ser aflorado. Crescer, né? Realmente. Então, quando eu tive a ideia, né, de trabalhar um projeto social,
na verdade, eu não tinha a mínima noção do que eu ia fazer. Eu queria montar uma banda, estilo Olodum, Timbalada, né? Isso lá no ano de 2003, por aí, 2004. Estava muito em alta naquele momento esses projetos, né, do Olodum e Timbalada. E a ideia era montar um trabalho semelhante a esse aqui em Cuiabá. E quando eu falo nós, é porque os fundadores do Mandala foi eu e a Elaine Santos, que é produtora cultural também, e, enfim. E na época nós fomos fazer um orçamento de instrumentos convencionais, de bumbo, de caixa, né, dos surdos, os equipamentos que utilizam para montar essa banda. E levou Quando susto, a gente né? viu o valor, era uma coisa assim assustadora. Tipo, teríamos que trabalhar durante muito tempo para adquirir aquele material. E foi quando eu vi a dificuldade de se construir um projeto como esse. Aí, um belo dia, eu estava assistindo um programa de televisão numa madrugada e vi um grupo norte-americano chamado Stomp, que é um grupo que é o pioneiro com improvisação musical, utilizando qualquer coisa. E no Brasil nós temos o Hermeto Pascoal. E eu conheci o Stomp antes do Hermeto Pascoal. Então, quando eu vi o Stomp, aquela percussão com balde, com tambor de plástico, com lata de tinta, com cabo de vassoura, e daí logo em seguida eu comecei a pesquisar sobre, aí conheci o Hermeto Pascoal, e daí acabei vendo também que já tinha projeto semelhante a esse no Brasil, que era o Timbalada. Ele tinha um projeto social que chamava Timbalata, né? Que era da onde eles tiravam os músicos que compunham a banda. E também no Rio de Janeiro, o Afro Reggae. Aí eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, fazer um intercâmbio, e nesse intercâmbio, isso no ano de 2004, 2005, eu conheci o Afro Reggae, conheci toda a dinâmica deles e tal, e vim para Cuiabá, e junto com a Elaine a gente começou esse trabalho lá no bairro Tijucal, com um grupo de 30 alunos. E em um certo momento nós tivemos a oportunidade, eu já tinha a banda de black music, né, que era o Mandala Soul, e naquele momento nós fomos fazer uma apresentação para um evento que tinha numa praça pública, enfim. E esse evento era televisionado, e naquele momento tinha uma grande atração, né, e nós estávamos ali como participantes. Sim, era só para segurar um pouco enquanto daí, vinha o grande. Exatamente. Nós estávamos ali naquele palco tocando, daí de repente eu parei o show e falei, agora eu quero convidar os convidados especiais, são alunos do nosso projeto e tal, veio lá do bairro Tijucal, aí de repente entrou aquele 30 adolescentes e crianças, tudo com tambores de plástico, com lata de tinta, com cabo de vassoura, que nós começamos a tocar, ninguém acreditou que aquilo era possível. E aquilo ali para nós foi um marco, porque foi onde nós conseguimos ter visibilidade, e um ano depois nós já estávamos trabalhando junto com Catiúcia Ribeiro e desenvolvendo essas atividades em mais ou menos uns 4 polos de Cuiabá. Isso no ano de 2005. Quando chegou no ano de 2008, nós já estávamos com mais ou menos umas 15 turmas entre Cuiabá e Várzea Grande e mais umas 30 turmas pelo interior do estado. Então, assim, o projeto ele cresceu de uma forma, né? E daí, com a vinda de outros músicos, né? Na época que veio Danilo Bareiro, veio Éder Uchoa, o Elton Berê, também a própria Catiúcia, que foi quem, junto comigo, fez essa parte pedagógica da coisa, com Humberto Lima, Elaine Santos, nós desenvolvemos a tecnologia social do Instituto Mandala. E naquele momento nós atravessamos por um outro momento, né?
onde a gente conseguiu distribuir essa tecnologia social de uma forma simples, rápida e eficaz por todo o estado, né? Então a gente teve a oportunidade de circular aí cerca de 70 cidades do interior do estado, desenvolvendo essa tecnologia social. Só para contextualizar quem está em casa, né, quem está assistindo o programa, tecnologia social é uma metodologia simples, fácil, barata, de ser replicada e que ela vem de encontro com resolução de problemas sociais, ou então, de certa forma, amenizar. O maior exemplo de tecnologia social que nós temos no mundo é o soro caseiro, que uma pessoa foi lá e colocou, né, 2 medidas de açúcar, 1 de sal e 200 ml de água, fez o soro caseiro e acabou, dizimou a cólera no mundo. Então, tem várias outras tecnologias sociais hoje existentes no mundo todo, e o Brasil é um dos maiores produtores de tecnologia social. Com Até certeza o contexto, nosso né? amigo que trabalha com café ali, ele trabalha essa parte da tecnologia social também ali com os seus... Perfeito. Anselmo, só para deixar registrado, soro caseiro é o maior de todos os projetos, na minha visão pelo menos, da eterna Zilda Arnes, né? Que foi um exemplo de dedicação para a sociedade. Dona Zilda Arnes chegou a concorrer até ao Nobel da Paz, né, em função desse projeto do soro caseiro, que, como diz o Anselmo, como nos lembra aqui o Anselmo, tecnologia social. Aonde as pessoas podem entender um pouquinho mais de tecnologia social e dos projetos de vocês? Você tem um endereço na internet para deixar para a gente? Então, o Instituto Mandala ele atuou até 2012. Finalzinho de 2012, eu me mudei daqui, né? E, basicamente, os integrantes da época do projeto acabaram cada um indo para um canto e eu acabei indo para Tangará da Serra. E foi lá que eu conheci o João também. Aí eu fui para Tangará da Serra. Quando eu cheguei em Tangará da Serra, e como nós já tínhamos desfeito naquele momento o Instituto, né? Eu acabei construindo um novo projeto, que é o Anjos da Lata, que é a tecnologia social do Anjos da Lata. Ela é construída e baseada em cima da tecnologia do Instituto Mandala. Então, desde 2013, eu atuo como Anjos da Lata. Então, nós estamos na internet com blog, tem o blog do Anjos da Lata, e também tem as redes sociais, Facebook, Instagram, pode estar procurando lá Anjos da Lata, que vai estar conhecendo um pouco do nosso trabalho, vendo os vídeos, vendo as fotos e um pouco de conteúdo que a gente sempre publica por lá também. Perfeito. Eu vou para o lado de lá para a gente continuar o programa logo após o nosso intervalo comercial. A gente fica com a música agora do Anselmo e do João. Ora bolas, não me amole com esse papo de emprego. Não está vendo, não está nessa. E o que eu quero, sossego. E o que eu quero, sossego. E o que eu quero, sossego. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo esse livro veio à mão. Já senti saudade. Arsenal e Comércio, de novo aqui com vocês.
Nós hoje estamos na nossa sala de visitas com Rubens Volo Neto, falando de café. Nos blocos anteriores a gente contou sobre toda a história do café, principalmente sobre a questão da torrefação. E aí agora a gente vai ouvir o Rubens contar como foi o prêmio nacional ganho por vocês, por alguém que acabou de chegar nesse mercado e já é nacionalmente premiado. Conta um pouquinho para a gente, que é este café que está aqui. Foi muito gratificante. A gente até conversou em off antes de começar todo o nosso papo agora com câmeras, do orgulho e como eu estava orgulhoso de, inclusive, estar aqui, nesse local. Porque eu tenho um orgulho muito grande da minha terra, eu sou cuiabano, família cuiabana, e assim, eu sempre via notícias muito ruins vinculadas ao nosso estado e pouca gente sabendo da nossa cultura. Então, sempre que tinha alguém que se destacava em âmbito nacional, isso me deixava muito feliz. E assim, no momento em que eu vi que eu poderia ser essa pessoa, levando o nosso estado, a nossa cidade para fora daqui, foi muito emocionante para mim. Então, assim, inclusive eu fiz questão de levar a bandeira de Cuiabá para estar representando e tudo mais. Foi um prêmio, foi o seguinte, desde na maneira que eu ia estudando, eu já tinha o intuito de, em algum momento, participar de campeonatos para poder até verificar qual era o meu nível de trabalho em comparação com baristas, com torrefadores de outros estados. E nesse primeiro momento, houve esse campeonato em que 54 torrefações do Brasil foram selecionadas para participar. Eu queria pelo menos entender em que nível estava a minha torra, em que nível estava o nosso trabalho lá da Madogrão. E eu fui representante da torrefação nesse campeonato. Era um campeonato da melhor torra. Então todos os competidores tinham os mesmos 3 cafés e tinham que fazer o melhor blend. Então compor o melhor sabor e a melhor torra de cada um deles para poder chegar no resultado na xícara. Eu fui selecionado para a final, fiquei entre os 3 melhores classificados, e na final foi em Belo Horizonte, na maior feira de café da América Latina, a Semana Internacional do Café, uma feira gigantesca, em que eu tive que torrar lá na frente de todos, e todos da feira também puderam provar os cafés finalistas e votar no preferido. Então houve a avaliação dos jurados, pessoas, provadores oficiais, provadores que já têm esse domínio, e também o voto popular. E eu acabei ganhando pelos jurados e tive uma decisão unânime dentro dos provadores de toda a feira. Então, assim, acabou ganhando muito bem, e isso caiu para mim como, parece que mostrou tudo. E assim, eu sempre falo, eu ganhei por conta da teoria, por causa do estudo. O estudo, a dedicação. Porque toda a torra foi pensada, assim, em cada sabor, cada detalhe da torra para poder chegar nesse resultado. Para a gente aproveitar agora o finalzinho do programa, desde já a gente agradece demais a sua presença aqui. Obrigado. Né? Não é sempre que a gente tem alguém tão premiado assim a nível nacional. Vamos falar um pouquinho do mercado de cafés e o mercado das cafeterias, porque Cuiabá é uma terra tão quente, às vezes as pessoas preferem o frio e não o café quente, né? Como é que você vê isso aí? Como é que isso tem acontecido para você que está no mercado? Parece coisa de doido, né? Vender café. Seria mais fácil vender sorvete, cerveja, umas coisas mais geladas, né? Na verdade, é o seguinte, quando a Madogrão começou, que foi em 2018, era uma terra que não existia esse tipo de cultura. As pessoas não tinham esse hábito de tomar um café à tarde e muito menos de tomar um café de qualidade, apreciar e tudo mais. Então, assim, nesses 3 anos e meio, já houve uma evolução do público. Então, assim, o próprio público que sempre ia nos cafés mais básicos, os cafés de entrada, hoje já selecionam qual foi a data de torra, ele gosta de cafés mais cítricos. Você tem um café floral hoje, quer uma novidade da casa. Então, assim, pessoas que no decorrer do nosso crescimento também evoluíram como consumidores. Quanto ao mercado, também era algo que existia muito pouco por aqui, só que como eu dou cursos, eu acabo visualizando a quantidade de pessoas interessadas no assunto. Então hoje eu já acabei dando curso para quem montou café em todo o interior do estado,
Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Tangará, pessoas que já vieram do interior para fazer curso com a gente. Então as pessoas vêm para cá aprender para poder montar as suas cafeterias e é um mercado em expansão aqui no Mato Grosso, então. E próprio Cuiabá, a capital mesmo, já houveram cafeterias que a equipe toda foi treinada de uma maneira que todo mundo está se voltando também para o conhecimento. E o mercado vai evoluindo, isso é bonito de ver. Não, é muito interessante, né? Porque é como você falou, é uma terra quente, calorosa, né? Não quente, porque esse quente às vezes é depreciativo, é como você falou, muita notícia aí de que aqui é muito quente. Não, Cuiabá é caloroso demais. E aí nada melhor do que um café para combinar com esse clima caloroso, com esse relacionamento próximo entre as pessoas, né? A gente reaprende isso. Eu acho que é assim que tem acontecido e é por isso que você tem visto todas essas cafeterias nascendo por aí, principalmente no interior também. Não, tanto em Cuiabá quanto no interior. Mas é quando você descobre que existe um novo produto, existe um novo mundo. Novas histórias para serem contadas, um novo aprendizado. Quando você entende que se você investir em conhecimento, você também vai poder trazer um novo produto para o seu cliente, isso muda a chavinha. Então, assim, você pode fazer como todos os outros empresários que servem um café de maneira habitual. Aperta, sai um café de qualquer maneira e o público às vezes vai ter que colocar um chocolate ou então 2 dedos de açúcar para conseguir tomar, está tudo certo. Mas não, se você acredita que com o conhecimento eu posso entregar a melhor xícara para o meu cliente, muda a chavinha. Você começa a entregar um melhor produto, seu público começa a ficar mais exigente, mas o mercado se modifica. Da mesma forma que há anos atrás a gente não falava em cerveja artesanal e hoje todo mundo fala, que o sorvete virou gelato, que a hamburgueria virou também a hamburgueria gourmet e que as carnes começaram a ser selecionadas, o café especial também apareceu. Perfeito, Rubens. Mais uma vez a gente agradece demais a sua presença. A gente termina um papo por aqui, convidando a todos a conhecer um pouquinho do café especial que é produzido no Brasil, principalmente entender que o Mato Grosso também tem essa qualidade, então é algo que a gente pode ter na nossa casa. Café não é simplesmente algo que a gente toma de vez em quando, não, pode ser todo dia, pode ser na conversa do dia a dia, e a gente pode experimentar, como a gente faz com vinhos ou com as cervejas especiais também. São várias, é uma variedade muito grande de sabores que pode ser experimentada, deve ser experimentada, e fica aí o desafio, então, para todos. Além do grande exemplo que foi essa aula de hoje de café e de empreendedorismo com Rubens Vuolo Neto. A gente agradece a presença de todos vocês, a participação de todos vocês e encerra o programa agora com um pouco mais da música do Anselmo e do João, que trazem para nós um pouquinho de Tim Maia. Esse ano, se estivesse vivo, Tim Maia completaria 80 anos. E aqui fica a nossa homenagem ao grande pai da Soul Music Brasil. Te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Sou feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor.
semana inteira fiquei te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, só quer amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar, só quero amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Pa, pa, parará. Pa, parará. Pa, 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 uau, 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 uau. É para ver se você vem. Não te espero nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar.